Eu queria que você abrisse em Daniel. E eu estava meditando, né? Na verdade, eu gosto muito de ler, eu gosto, né, todo dia, toda semana, às vezes eu estou ali no meu devocional, mas meditando sobre esse dia, ficando sensível ao que Deus queria trabalhar nos nossos corações. Amém? Quem está sensível aqui? Então, fica comigo aqui, hein, querido? Presta atenção aqui, que a gente junto vai mergulhar aqui. E Deus me levou realmente ali ao livro de Daniel, e eu pude aprender algumas coisas com Daniel, e é isso que eu queria compartilhar com a igreja hoje. Eu aprendo duas coisas muito importantes com Daniel. Eu aprendo muito sobre excelência e coragem. Repita comigo, excelência e coragem. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Sobre a coragem que nós devemos ter para ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Eu queria estimular você a que você tenha mais coragem de descobrir o que Deus colocou dentro de você. Porque veja bem, amado, não é um culto poderoso que faz você se tornar uma pessoa poderosa. Você já carrega algo poderoso. Não é estar num culto onde o fogo der, não é isso, querido. Dentro de nós já habita um poder. Nós todos já fomos convocados e somos chamados de filhos. Filhos de Deus, filhos do rei. Agora tem uma pessoa, tem alguém que luta incessantemente para que você não descubra o tamanho do poder que há dentro de você. Para que você não tenha coragem de manifestar quem você foi chamado para ser. Tem uma pressão, tem uma opressão, existe uma guerra acontecendo. Eu sou eu que estou, eu tenho dito isso, né? Acho que eu estou ficando meio doida, ou você também tem percebido que a atmosfera tem estado pesada, parece que o céu tem andado de bronze, parece que os problemas têm se avolumado, parece que os lares têm caído mais, parece que os casamentos têm rompido mais, parece que existe um caos acontecendo, e a gente olha para todos os lados e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou ficando doido, o diabo está tomando conta de tudo. Querido, presta atenção numa coisa, está dentro de nós a solução que a humanidade precisa. Nós precisamos começar a falar sobre isso. É lógico que é muito bom, irmão. É muito bom, né? A gente fala sobre finanças, a gente fala sobre ansiedade, a gente fala, né, potencializar as coisas que nós queremos ouvir. Não, porque Deus veio para suprir, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá a nossa necessidade. Amado, as nossas necessidades vão ficar lá para baixo hoje. Eu só preciso que você olhe para dentro de você e você comece a ter coragem de manifestar. Você tenha a ousadia de ser quem Deus convocou você para ser. Porque eu vou te falar uma coisa, querido. Sabe para que eu vim aqui nessa noite? Sabe para quê? Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que eu acredito em você. Eu vim aqui, sinceramente, para dizer para você que eu acredito que você carrega algo que essa humanidade precisa. Não é possível, querido. Não existe isso. Nós vemos o inferno se levantando. O inferno se levantando. E o que a gente faz? A gente recua. A gente se enfia no meio de uma igreja e a gente louva junto, a gente canta junto, a gente ministra junto, a gente vive coisas sensacionais juntos, a gente estoca poder, a gente estoca unção e a gente recebe tudo isso para quê? A gente tem que explodir em algum lugar. A gente tem que começar a parar de ser estoque e começar a ser armazém que todo mundo vem e pega alguma coisa. As pessoas que vivem com você, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que moram com você, o seu bairro, a sua cidade, o seu ambiente precisa usufruir daquilo que há dentro de você. Então eu quero que você entenda isso, que existe algo muito forte, que precisa que você desista. Sabe aquele pensamento que você tem lá dentro da sua casa? Pastor, olha, às vezes a gente se conhece, né? Muitos, a maioria. Mas sabe quando você está lá na sua casa lavando uma louça? Quando você está lá na sua casa cuidando do seu filho? Quando você está lá no seu emprego, no computador? Quando você está lá e a sua mente parece que está um conflito, parece que está uma guerra que não é só você que está passando por essa guerra. Não é só você. Deus tem convocado uma geração.
E nós fazemos parte dessa geração. É uma geração que tem passado tempos difíceis, sim, mas tempos difíceis formam pessoas fortes. Sabe por que está tão difícil, querido? Você precisa se manifestar. E Daniel foi um jovem que se manifestou. Daniel, ele era excelente. Tudo que Daniel fazia era com excelência. Nós vamos ver ali, a gente vai ler alguns versículos hoje, mas Daniel, abra comigo ali no capítulo 5. Daniel 5,12 diz assim: verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele dará o significado da escrita. No versículo 14 do mesmo capítulo diz assim: soube que o Espírito de Deus está em você e que você é um iluminado e tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Nós vemos que Daniel, ele tinha o reconhecimento dos homens, dos seus adjetivos, das suas qualidades. Daniel ele se sobrepunha, a sabedoria dele a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Sabe, às vezes a gente olha para dentro de nós, né? Nós somos cheios de tantos talentos, tantos dons. Nossa, que coral maravilhoso aqui, querido. Meu Deus, dá vontade, né, de rasgar o céu logo e, meu Deus, e ver o trono. E porque você vê que a glória desce, a unção desce. São tantas pessoas cheias de talento, cheias de unção. Não só, né, na área do louvor, mas às vezes você é uma pessoa que tem tantas habilidades. Deus fala com você em sonho, Deus fala com você em visão. Deus já deu uma missão para você. Deus deu um talento para você. Deus convocou você para algo. Mas eu estou aqui para te perguntar o que você tem feito com o que Deus deu para você. Daniel, ele estava dentro de um sistema opresso. Ele estava cativo na Babilônia. Ele estava num lugar que não tinha sua cultura. Ele estava num lugar onde não seguiam os seus princípios. Daniel tinha tudo para desistir. Ele tinha tudo para se corromper. Ele tinha tudo para fraquejar. Ele tinha tudo para falar por que Deus me trouxe aqui. Mas Daniel, ele não cedeu a isso. Ele não fez concessões. Concessões quer dizer quando você derruba a sua própria opinião. Daniel, ele manteve firme aquilo que ele tinha ministrado em seu espírito. Quem ele era em Deus. Daniel, ele manteve firme a convicção de quem ele nasceu para ser. Daniel, ele manteve firme a convicção do que ele estava fazendo naquele lugar, naquele momento, naquela situação, naquela guerra, naquela opressão. O que eu vim fazer aqui, eu vou ser diferente. Como eu gosto daquele texto em Esther. Quando Mardoqueu chega e fala assim: olha, chama Esther. Vão matar o povo, chama Esther, vão matar o povo. E o servo vai até ele e leva a mensagem para Esther e fala: olha, Esther está lá. E a Esther fala: diga para ele que eu não tenho o que fazer. O rei não me chama. O rei não me chama, eu não tenho como falar com o rei. Eu não tenho como falar com o rei. Se o rei pelo menos me chamasse, mas eu posso morrer, diga para ele que eu não tenho o que fazer. Ele vai o servo lá e fala: olha, ela disse que não tem o que fazer. Ele olha para o servo, né, parafraseando, e fala: diga a ela que ela está pensando o quê? Ela nasceu para este tempo, ela nasceu para estes dias, ela nasceu para esse momento. Se ela não se posicionar, até a casa dela será afligida. Querido, você não nasceu em tempos errados. Você não nasceu numa geração errada. Deus projetou você para estar aqui neste ano, para estar presente nesta geração, para ver tudo o que está acontecendo, para que você se manifeste como filho. Devemos manifestar aquilo que já está impresso em nós. Só falta nos apropriarmos de quem somos. Em nome de Jesus, entenda isso. Ali no capítulo 6 de Daniel, diz assim, versículo 10. E quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para a casa do seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer.
3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Depois já aconteceu um contexto histórico aqui, né? Daniel foi elogiado, foi aclamado, ele estava para ser promovido a quase primeiro-ministro. Então, de repente, a inveja chegou. De repente, alguém estava considerando Daniel uma ameaça. Não é assim? Não parece que às vezes está tudo tão fluindo, estamos tão na posição certa, parece que às vezes está tudo fluindo, tudo bem, está tudo certo, e de repente algo se levanta, e a Bíblia diz que algo chegou ali para Daniel, estava indo tudo tão bem, e de repente se levantaram e disseram, não, nós temos que parar, Daniel. Nós temos que parar, Daniel. E a palavra diz que Daniel, ele teve medo. Foi isso que a palavra diz? Diz que Daniel foi falar com o rei. Foi isso? A Bíblia diz, com palavras que eu grifei, diz assim, e ali ele fez o que costumava fazer. Querido, sabe o que é isso? Daniel não era movido pela necessidade. Os joelhos de Daniel não estavam dobrados pelo decreto. Os joelhos de Daniel não estavam dobrados pelos leões. Os joelhos de Daniel estavam dobrados pela aliança que ele tinha com o Pai. Às vezes nós somos movidos ao caos. Não, porque um se matou, porque o outro não sei o quê, meu Deus, e olha a mídia, olha o jornal e tudo. Não, porque a igreja agora vai orar, agora a igreja vai orar, agora a igreja tem que se unir, e agora Deus vai avivar, porque agora não é agora, foi desde sempre. O caos não pode nos mover, a necessidade não pode nos mover. Querido, se você só ora quando dá um caos no seu casamento, está errado. Se você só ora quando dá um caos na sua vida, está errado. O caos não pode nos mover, a necessidade não pode nos mover. O que tem que nos mover é a aliança que nós temos com o nosso Pai, porque nós temos o Pai revelado em nós. Nós somos a revelação, a manifestação desse Pai na terra. Quando eu estou numa escola, é o Pai na escola. Quando eu estou na faculdade, é o Pai na faculdade. Quando eu estou no meu lar, é o Pai no meu lar. Você carrega a presença do Pai. Necessidades não podem nos mover. Daniel não estava movido à pressão. Nossa, começou, não, agora apertou para o meu lado. Estava tudo bem, né? Daí revelei lá a mão que escreveu, agora estava muito perto do rei, né? Sabe como é que é, né? Então agora quando ela apertou, não, agora eu vou dobrar meu joelho, porque agora não, querido. A Bíblia diz que ele fez o que ele costumava. Você tem esse hábito? Você tem esse hábito? Ou você é movido pelo caos da sua vida? Porque é muito fácil, né? A gente está tudo mal, daí a gente senta na mesa e fala, Deus, me dá uma palavra, meu Deus, aquele irmão, olha, eu sei que ele vai se ver contigo, aleluia. Aquele, Jesus, meu Deus, tu sabes o que eu sinto. E agora, é claro que Deus sabe, querido. Mas que pai é esse que só consegue atender você quando você está morto de fome já? Mas quando você está saciado, você não fala. Quando você está saciado, você não declara palavras de amor. Você não se declara no seu amor. É no deserto, é na luta, é no vale. Sabe, nós somos uma geração interesseira. Nós somos uma geração, querido, que busca as mãos. Mas Deus, Ele quer falar com a sua igreja. Daniel, ele não foi movido a isso. Daniel, ele tinha convicção. E ele tinha coragem para ser aquilo que Deus tinha convocado para ele ser. O desafio de Daniel era muito grande, hein? Ir contra uma cultura, ir contra tudo. Mas eu queria chamar você para esse desafio. Talvez você está aqui hoje, você nem acredite naquilo que eu estou falando. Você nem acredite, talvez, que você possa possuir algo poderoso. Você nem acredite mais, talvez tantos anos na igreja, ou tantos anos fora da igreja e hoje aqui. Talvez você olhe para dentro de você e fale, não, Renata, não. Olha, eu sei que o pastor carrega algo poderoso. Querido, não se trata do pastor, se trata de nós.
as coisas que têm acontecido não somente à nossa nação, mas à nossa humanidade. Nós compartilhamos várias vezes já dos trabalhos que têm acontecido nas escolas. E eu, pessoalmente, eu posso dizer, o que é você entrar dentro de uma sala de aula e só sabe quem foi mesmo, querido. E uma adolescente abraça você de 13, 14 anos, abraça você e fala assim, 2 horas da tarde, olha, não, porque hoje eu já tentei me matar 2 vezes. 2 horas da tarde, querido. A pessoa tentou se matar 2 vezes. E elas choram nos corredores, elas choram nas escadas, ela abraça. Menina, eu chegava na minha casa destruída, chegava acabada. Eu chegava olhando para mim e falando, meu Deus, as coisas não estão ruins, as coisas estão pior do que eu estou pensando. E eu olhando para mim e olhando, Deus, quem eu fui chamada para ser. Eu preciso que isso queime dentro de você, igreja. Porque não faz sentido o evangelho sem isso, sem essa reflexão. Não faz sentido estarmos reunidos numa Santa Ceia, que é um culto maravilhoso, só para os perfeitos. Não, só para os perfeitos. Quem disse para você, querido? Jesus veio para as ovelhas perdidas. Daniel manifestou a sua identidade dentro de uma geração que não tinha compromisso com Deus. Não são as necessidades que tem que mover o nosso amor, a nossa paixão, a nossa intensidade. Não é a altura da bateria, a altura do som, o barulho do tambor. Não é isso. Mesmo se você estiver na sua casa, de joelho dobrado, com as crianças correndo, gritando, você tem tanta paixão por esse pai que você ajoelha e fala, pai, olha para mim. Não podemos nos intimidar, porque o diabo ele quer nos parar, ele quer, querido, ele quer nos parar. E sabe que é uma coisa que nos paralisa? O medo, o medo de não agradar pessoas, o medo de não conseguir ser aquilo que os outros querem que a gente seja, porque a gente tem o vício, que é o vício de satisfazer a todo mundo, o vício de agradar a todo mundo, o vício de todo mundo poder aprovar você, o vício de todo mundo poder aplaudir você, o vício de você poder estar diante das pessoas e aceito e bem acolhido. Amado, busque a aceitação do Pai. Porque se você começar com pesquisa de metro, você vai ver que ninguém vai dizer que você tem que ser aquilo que Deus já disse que você tem que ser. Muitas coisas que Deus disse na minha vida, Renata, seja isso. Se eu fosse perguntar para qualquer pessoa, você está louca? Oi? Ah, não dá, tá bitolada, hein, Renata? Pelo amor, tu acha que Deus ia falar isso? Querido, se você for fazer pesquisa com que você tem convicção da direção que Deus já te deu, tu vai errar o caminho. Tu vai errar o caminho. Porque o coração do homem é enganoso. E o medo de não conseguir, o medo de não atingir, o medo de não satisfazer, o medo de não alcançar, o medo de, o medo de falar, o medo de expor, o medo de vomitar, o medo nos trava. Tem um texto que fala muito sobre medo. Abra comigo em Marcos. Em Marcos 4. Diz assim, Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, e de forma que este ia se enchendo de águas. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Não é isso que às vezes dá vontade a gente falar para Jesus, querido? Vamos ser sinceros, vamos destronar aqui toda, altivez, soberba, vamos. Não é isso da vontade às vezes a gente falar, Deus, não está vendo, Deus? Você não está vendo? Você não está vendo meu lar? Você não está vendo minha vida?
O Senhor não está vendo minhas emoções? O Senhor não está vendo o meu emocional? O Senhor não está vendo as coisas me afligir? O Senhor não está vendo a minha vida financeira? Não é isso que dá vontade, às vezes, da gente falar, querido? Mas eu acho lindo algo aqui, que eu não encontro nessa passagem, nem em Mateus e nem em Lucas. É quando o versículo 36 diz: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Não era só o barco dos discípulos. A gente tem uma mania de achar que o nosso problema é o maior problema de todos. Quer dizer que nós podemos estar no barco. Não, se Jesus está no meu barco, está tudo bem. E a tempestade vem, e as ondas vêm, e os discípulos começam, e Deus, olha, a gente vai morrer. Você não se importa com a gente, você não se importa com a gente, porque se o Senhor salvar só o meu barco, está tudo bem. A sensação que dá é essa. Deus, o meu barco vai afundar. Que não se trata só do seu barco, porque atrás do seu barco tem outros barcos que também precisam ser salvos. Aonde o seu barco vai chegar, outros barcos precisam chegar. A tempestade que está sobre você está sobre outros barcos. A diferença é que no seu barco tem a solução. Não, porque se eu tomar a ceia hoje, glória a Deus, eu venci. E teu amigo que não tomou, não te importa com eles, com que ele não vença? Não, porque se Deus restaurar o meu lar, o meu casamento, glória a Deus que a tempestade foi acalmada. E a tempestade que está sobre o casamento do teu irmão, não te importa que ele vença? Não se trata só do nosso barco. Se tratam de todos os barcos que nós devemos levar para o outro lado. O céu não faz sentido só comigo lá. O céu faz sentido se todos nós vencermos e chegarmos lá. E se eu puder levar você, e se eu puder amarrar você, e se eu puder incentivar você, e se eu puder inspirar você, e se eu puder estar junto com você, e se eu orar, Deus, é a minha tempestade, mas é a desse barco, é a desse barco, é a desse barco. Por favor, Deus, todos nós precisamos conseguir atravessar. Aleluia! O medo também foi apresentado para Daniel. Volte em Daniel. Em Daniel 1, versículo 10 diz: apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Aqui, o rei tinha ordenado para que uma boa alimentação, né? Todos já conhecem a maioria a história, fossem oferecida a Daniel e seus amigos. E aí, quando Daniel propôs ao servo do rei, o que Deus já havia, Daniel, veja bem, Daniel já estava numa condição de revelação de propósito, amém? Quem falou para ele que ele não podia comer? Não, a Bíblia diz que ele ia se sentir contaminado, ele não queria se contaminar, ele não queria. Daniel já estava numa condição de, eu sei quem eu sou aqui. Não quero. E aí, quando o servo foi oferecer, ele falou, olha, eu não quero essa comida. E a Bíblia diz que o servo teve medo. Isso podia dar medo em Daniel também, né? Imagina, numa terra desconhecida, num ambiente desconhecido, como subjugado, como escravo, como refém. O servo do rei diz assim, olha, ele pode pedir minha cabeça. Daniel podia ter pensado, meu Deus, se ele vai pedir a cabeça do servo, imagine a minha que estou rejeitando a comida, a alimentação. Então, o medo foi apresentado a Daniel.
Mas Daniel, ele teve ousadia, ele diz ali no versículo 12, peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Amado, nós temos que ser ousados diante do medo. Eu sei que em muitas situações, a nossa tendência é parar. Eu sei, e eu não estou falando eu sei, porque eu disse, eu ouvi alguém dizendo eu sei. Não, eu sei porque eu sei. Eu sei. Não adianta você só compartilhar o seu sucesso. Amém? Não adianta você só compartilhar no que você é bom. Não adianta você só expor as suas coisas boas. Porque um dia as pessoas vão pensar que você é tão super-homem, tão bom, inatingível. Ah, com aquele não dá para conversar, porque ele é muito bom. Deus não nos chamou para que a gente mostre que nós somos muito bom para todos. Deus, Ele conhece a nossa humanidade, Ele conhece a nossa fraqueza também. Deus, Ele sabe que você se esforça para não revelar uma área que você não quer que seja revelada, mas Deus, Ele está dizendo, olha, assim como aquele homem da mão mirrada que entrou na sinagoga, querido, e Jesus, Ele estava ali, Ele falou para aquele homem, se levante e mostre a sua mão. Eu não encontro na palavra, né, qual é a mão que ele tinha que apresentar. Eu acho que aquele homem poderia ter pensado assim, não, se eu mostrar a mão boa, eu fico tranquilo, porque aí ninguém vai ver minha imperfeição. Mas a Bíblia diz que ele mostrou a mão mirrada e daí ele saiu curado. Eu sei que tem coisas que nos dão medo expor, tem coisas que nos dão medo mostrar, tem fraquezas que nos dão medo, sabe, expor isso, mas a hora que você conseguir trazer isso para o pátio, para a hora que você conseguir trazer isso para fora, Deus, Ele vai curar a sua alma. Deus, Ele vai curar a sua vida. Eu quero que você descanse em Deus. Eu quero encorajar você a ser quem Deus convocou você para ser. Mas para isso você precisa confiar. A Bíblia é cheia de mistério. Mesmo no livro de Daniel, fala que Daniel era chamado quando os mistérios deveriam ser revelados. Os mistérios, lá no Novo Testamento, você vê os discípulos, os mistérios. Então, a Bíblia é cheia de mistérios. Você já assistiu um filme de mistério? Legal, né? O que é mais legal do mistério? É o mistério. Deus tem coisas, querido, em nossa vida que nós não vamos entender. Tem coisas que fazem parte do processo, que você está dentro, você está no meio do processo, que nós não vamos entender. Eu sinto dizer isso para você, que tem coisas que Deus não precisa explicar para você, mas se você confiar, lá no final você vai ter a revelação do que você tem buscado. Senão não é necessário confiança. Para que a confiança serve? Se nós soubéssemos de todos os dias da nossa caminhada aqui na terra, para quê? Para que serve a confiança em Deus se Deus revelar para você como é que vai ser o dia de amanhã? Olha, eis que vos digo que amanhã você vai acordar e você vai tropeçar em uma pedra, na rua, na calçada, e você vai machucar muito seu pé, vai ter que tirar uma chapa, vai luxar o seu... Você já vai andar na rua como? Deus. Eu não posso, nenhuma pedra. Não, Deus falou que eu ia tropeçar numa pedra e eu ia ficar no hospital, eu não posso. Mistérios de Deus. Os mistérios de Deus na nossa vida não exigiria confiança. O que é confiar em Deus? O que é confiar em Deus? Saber que Deus, Ele já escreveu todos os nossos dias. Deus, Ele já escreveu o fim do nosso dia quando está acabando de amanhecer o dia. Isso é confiança. Você sabia disso? Deus, Ele já escreveu todos os dias que você tem a viver, querido. E essa situação que você está passando faz parte do processo dos seus dias aqui nessa terra. Se alegre por isso. Leves e momentâneas tribulações que produzirão um peso de glória. Porque tempos difíceis formam pessoas fortes. O que Isaías diz? Abra comigo em Isaías. Isaías 46.
9 diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Descanse. Desde o início faço conhecido o fim. Descanse. Fale para quem está do seu lado. Fala, descanse. Descanse. Deus chamou a igreja para descansar. Descansar no quê? Na confiança que temos no Pai. Deus chamou a igreja para estar descansada. Descansada no quê? No poder que sabemos que carregamos, para onde também estamos indo. Descanse, querido. O que há dentro de você é suficiente para vencer qualquer tipo de batalha que possa estar vindo de encontro à sua vida. Você já carrega essa resposta. Você já carrega esse poder dentro de você. Por mais que pareça que tudo está desmoronando, existe uma sociedade que se assimila muito também aos nossos dias de hoje, ali em Tito. E eu gosto muito do livro de Tito, quando está dizendo ali no capítulo 1, se você quiser abrir. Está dizendo, Tito 1, 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse pôr em ordem o que ainda faltava. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Eu vejo que a posição de Tito não foi uma posição fácil. Preste atenção aqui. Não foi uma posição fácil. Tito era um novo. E depois você vai discorrer no capítulo 2, você vai ver que ele começa a receber as ordens. Olha, fale com as mulheres mais velhas, falem com os homens mais velhos, falem com os filhos, falem com as pessoas. Vai ensinando, porque a posição de Tito era colocar em ordem uma sociedade que estava devastada em valores e em princípios. Às vezes nós olhamos para a nossa sociedade e achamos que nós chegamos já na total ruína que ela poderia chegar. Eu gosto muito da tradução do significado de eclésia. Nós falamos que nós somos a igreja ou eclésia. E nos tempos antigos, onde não havia tribunais, onde não havia reis, como é que os povoados eles faziam para decidir as leis daquele povoado, que iam reger as leis? Como é que eles faziam isso? Como é que eles se organizavam para saber quem estava certo, quem estava errado, quem era o culpado, quem era inocente? A história nos diz que os anciãos dessa cidade, os homens mais velhos, eles se reuniam. E ali os problemas eram apresentados àqueles homens. Os problemas daquele povoado, os problemas daquela cidade eram apresentados naquele lugar. E quando eles falavam cada problema, eles pontuavam. Eles diziam assim, com relação a isso, o que vamos fazer? Culpado ou inocente? Quem acha que... Levante suas mãos. E a história nos diz que ao levantar de suas mãos, aqueles anciãos, eles decidiam o destino daquele povoado. Essa reunião se chamava eclésia. A eclésia era a reunião desses homens que decidiam o destino daquela cidade, o destino daquele povoado. Quando a gente faz analogia com a eclésia de Deus, eu vejo que a igreja, ela foi estrategicamente implantada em uma sociedade para que com seu posicionamento ela decidisse o que iria fluir para aquela nação. Então, amada, assim, eu não tenho uma visão de igreja, onde nós só vem, a gente só se reúne, a gente só canta, a gente se alimenta da palavra, a gente se enche, a gente se entope de bênção, a gente está gordo de tanta palavra. E aí, o que a gente tem feito com tudo isso? Tudo isso que habita em nós. Eu preciso levar você hoje a essa reflexão, eu preciso, em nome de Jesus.
Eu preciso perguntar para você o que você tem feito com tudo o que você já tem. Deus não chamou a igreja para ficar rendida. Deus não chamou a igreja para ficar prostrada. Deus nos deu poder. Deus nos deu revelação. Deus nos deu direção. Querido, nós governamos a nação porque nós somos a eclésia. Nós temos a direção. Nós podemos decidir. As portas do inferno não prevalecem. Você vê o diabo se levantando, você se posiciona, você decide. Não vai permitir. Não vai acontecer. Não vai destruir. Eu decido, eu levanto minhas mãos. E eu decido que aqui é o Senhor que comanda a minha vida. É Deus que está no meu barco. Se posicione. Mas parece que a igreja é fraca. Tudo nos torna volúvel. Assiste o Datena um dia para você ver. Você não sai na rua. Não dá. Não dá para assistir o Datena e sair na rua. Fica difícil. Você já anda assim. Parece que tudo, sabe, tudo nos influencia. Nós não fomos chamados, escute, para ser influenciados. Nós fomos chamados para ser os influenciadores desta geração. O que tem influenciado a sua vida? É claro que algo precisa que você desista. Sabe por quê, querido? Eu vou te falar o porquê. Porque tem gente vindo atrás de você. O inimigo, ele quer, eu tenho dito isso, queimar as referências que nós temos na nossa vida. Quando você vê um casamento sendo abalado, quando você vê uma posição eclesiástica sendo abalada, quando você vê pessoas desistindo, sabe por que o diabo... Veja, querido, escute isso. Sabe por que existe uma guerra tão forte para que você desista? Sabe por que está tão difícil você permanecer? Porque algo precisa que você desista. Porque não se trata só do seu barco. Se o seu barco afundar, os outros também afundarão. Não se trata só da nossa geração. Se trata da geração que está vindo. Você vê que em todo momento de rompimento, quando Moisés estava para nascer, Faraó se levanta e manda matar uma geração de menino. Você vê que quando Jesus está para nascer, Herodes se levanta e manda matar uma geração de menino, uma geração de profetas. Você vê o caos que está a nossa nação, profetas sendo dizimados, profetas se suicidando, pessoas, por que a guerra está tão intensa contra você? Sabe por quê? Eu acredito que tem algo muito poderoso para romper na nossa nação. Eu não acredito que o Brasil seja isso. O Brasil é uma nação que tem promessa. O Brasil é uma nação abençoada. Você é uma pessoa abençoada. Você está na terra abençoada. O Brasil é amigo de Israel. Nós somos um povo abençoado. Temos tudo para manifestar a revelação de Deus. Temos tudo para chegar no mundo e dizer: a igreja chegou, a igreja se levantou, a igreja não vai desistir. Não desista. Não desista, põe em ordem. Deve ter sido difícil para Tito organizar aquela sociedade. Ele falou: olha, pede para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas. Agora pede, querido, parece que está tudo trocado. Não desista, se posicione, põe em ordem a tua casa, põe em ordem teu chamado, põe em ordem teu ministério, põe em ordem teu casamento. Não se trata só de você. Alguém quer que você morra para que outros morram. Você não vai morrer. Aleluia! Você não vai morrer. Você não vai desistir. No versículo 7 do capítulo 2 de Tito, diz assim: em tudo seja você mesmo, está falando para Tito, um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino. Mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Opositor, né? A oposição, querida, ela está sempre aí às portas.
O diabo gosta de colocar opositores no nosso caminho. É porque, sabe, eu preciso dizer isso para você, ele precisa confundir você, a direção que você está indo. O diabo ele não pode permitir com que você tenha certeza que você está no lugar certo, na hora certa, na geração certa. Ele precisa confundir você. Eu vou te dar um exemplo disso. Nós temos um casal lá em Cubatão que agora, em novembro, eles estarão indo fazer uma missão em Moçambique, ficarão lá 20 dias. E ela veio falar comigo, falou assim, pastora, poxa, nesses 20 dias que eu estou lá, eu gostaria muito de aplicar o nosso projeto dentro das escolas, né? Que nós temos ministrado para as crianças aqui, eu queria muito, né? Nós vamos ter liberdade, as portas já estão abertas, as escolas lá estão abertas, querido, Deus abriu algo assim, algo fantástico, algo incrível, e ela falou, eu queria muito, e eu olhei para ela, né, e falei assim, poxa, amém, mas como é que a gente faria a questão, né, de como estaria abordando a questão da depressão, a questão do suicídio? Ela falou assim, não, pastor, não. É que lá o índice de depressão e de suicídio é 0. Daí eu falei, é 0. Vamos lá. As mulheres estão em casa o tempo todo. Carrega balde na cabeça, pano na cabeça, filho nas costas. Lava roupa no lago, roupa no rio. As crianças não têm comida para comer. As crianças sofrem de desnutrição. Não tem dinheiro para nada. Aquela sujeira, aquela desvalorização. E a gente aqui. Não dá. Não, porque não dá. Não, essa semana eu não consegui ir no salão fazer unha. Lamentável, né? Porque eu estou até me sentindo mal. Estou me sentindo mal, não consegui fazer minha unha, meu cabelo. Querido, não dá, não vai rolar. Índice 0 de depressão. E a gente aqui, é uma ansiedade. Sabia que ansiedade, no original, no grego, significa estrangulamento da alma. E a gente busca problema, né? Eu não tenho um carro, eu preciso de um carro. Eu quero um carro. Você não tem preocupação de carro, daqui a pouco você compra um carro. Daí o carro chega, mas não chega só o carro. Daí agora você tem que lavar o carro, você tem que pagar o carro, você tem que pagar o imposto do carro, você tem que comprar pneu para o carro se furar, você tem que... Sabe, a gente sofre de uma ansiedade, é um negócio que... Não, porque agora é do que Deus me manda fazer. Porque Deus está comigo nisso. Eu acho que Deus fica assim, meu Deus do céu, eu não mandei esse cara fazer tanta coisa. Calma, segue na direção. Oi, a direção. Eu quero que você entenda que o diabo quer... Você não pode entender a direção. Você tem que estar confundido. Você tem que estar confuso. Nessa desorganização, no caos da sociedade. Você tem que ficar com medo, acuado. E, sabe, escondido. Não libere a sua voz, porque o que vão dizer, querido, libere sim. A única coisa que o diabo precisa é que você não tenha certeza da direção, do destino que você está indo. Já está dentro de nós. Somos nós que nos envolvemos, assim como Salomão diz, olha, eu fiz, estava tudo bem, mas o homem procurou muita coisa. Quanta coisa desnecessária debaixo do sol. Foca no propósito da sua vida. Foca na direção que você está indo. Foca no que Deus quer que você seja. Se você ser apenas o que Deus quer que você seja, já tá bom. Não invente coisa, não faça frufru, não fica dando de malabarista. Seja o que Deus te chamou para ser. Precisamos funcionar como igreja. Eu acredito em um tempo de avivamento para essa nação, mas nenhum avivamento foi feito em festa. Todo avivamento na Bíblia antecedeu a um tempo de jejum, de oração e de arrependimento. Nós estávamos no Teatro da Azusa, em São Paulo, vendo a história de William Seymour. Querido, nós somos filhos disso, nós somos herança desse avivamento. Nós somos conquistas de Seymour também, conquistas de avivalistas que se levantaram, foram perseguidos, foram oprimidos, foram opressos, e a gente está aqui que não aguenta um alfinete na unha. Não dá para sermos uma igreja fraca.
Precisamos nos fortalecer como, pastora? Participando de cultos poderosos? Não. Participando de vigílias poderosas? Não. Indo para montes? Não. É bom? É. Mas sabendo quem nós somos na palavra. O fogo tem que vir com a gente de casa, querido. Quem acende teu fogo não é o louvor. Quem acende teu fogo não é o pastor. Quem acende teu fogo não é o profeta que fala. Quem acende teu fogo é você mesmo. Que leva a lenha, que faz o altar, que liga, que dobra o joelho, que busca. Para de buscar fogo dos outros. Sempre vai existir uma força fazendo você desistir. Sempre vai haver uma tempestade tentando fazer o seu barco afundar. Como Daniel sofreu isso? Mas coragem e excelência. Coragem e excelência. Quem fomos chamados para ser? O que carregamos e o que temos feito com aquilo que carregamos. Para terminar, esse momento precioso. Não precisa abrir. Nós temos verdadeiramente vivido em dias de uma guerra intensa. Querido, eu vou te falar uma coisa, eu nem conheço você, não conheço você. Mas pela guerra espiritual que eu tenho visto, eu imagino que você tem passado. Eu quero dizer para você, primeira coisa, que está tudo bem. Descanse. Descanse. Mas nós temos que lutar com as armas certas. E o que Deus mais me mostrava em tudo isso, dizia para mim, Renata, eu não fiz a minha igreja para ser essa igreja fraca. Eu não fiz minha igreja para ser fraca. Eu coloquei tanto poder em vocês. Os nossos filhos precisam de governo, né? A criança, ela não sabe se governar sozinha, então você precisa ir e governar. Daniel, ele estava para ser o ministro, governador, um dos governadores. Nós fomos chamados para governar, querido, os territórios que Deus nos deu. Mas muitas vezes nós não temos a imagem correta de nós mesmos. Eu quero desafiar você a olhar para você e perguntar para você mesmo quem você é. Existe um texto, não abra por favor, existe um texto em Números. Eu não ia dizer isso, mas eu preciso dizer. Em Números 13, o povo está naquela situação de espiar a terra que Deus já havia dado para eles. Preste atenção aqui. Deus já havia dado a terra para eles. A terra era deles. A promessa já estava garantida. E então alguns homens foram ver essa terra. E aí estamos em Números 13, quando diz no versículo 33 assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Presta atenção aqui. Sabe o que aconteceu? O povo foi ver a terra que já era deles, já era. E eles chegaram nessa terra e falaram assim: olha, nós fomos ver. E é o seguinte, nós, perto deles, somos gafanhotos. Somos gafanhotos. Eles são gigantes e nós, gafanhotos. Não vai dar, gafanhotos. Enquanto você se ver como um gigante, como um gafanhoto, você nunca vai conseguir vencer os seus gigantes, querido. Olha a visão que eles tinham deles mesmos. Olha a visão que eles tinham da promessa que Deus já tinha dado. Olha a ótica que eles tinham de quem eles foram chamados para ser. Por isso eu quero perguntar a você, eu quero incentivar você, eu quero encorajar você a descobrir quem você foi chamado para ser. Mas enquanto você olhar para você e se ver como um gafanhoto, e se ver como uma coisa pequena, tudo vai ser um gigante para você, tudo está ao seu redor, tudo te vence, tudo te desequilibra, tudo tira você do seu estabilismo emocional, tudo tira você do crivo, tudo, porque você é um gafanhoto. Mas aí, de repente a gente vai lá
para Números 23. Daí a gente vai para o outro polo. Eu estou falando daqueles homens que estavam ali na frente da terra, olhando lá para dentro e vendo gigantes. Agora eu estou entrando na cidade dos gigantes. Eu quero saber o que eles estão pensando daqueles homens que estão olhando a cidade. Olha aqui. Em Números 23, 24 diz assim: o povo se levanta como leoa, se levanta como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Sabe o que está acontecendo aqui? Não, você não entendeu. Enquanto eles se enxergavam como gafanhotos, os gigantes enxergavam eles como leões. Os gigantes olhavam para eles e falavam assim: eles são leões, eles não vão parar, eles não vão desistir, eles vão nos caçar, eles vão nos destruir, eles vão tomar conta dessa terra, eles vão entrar aqui e vão acabar com a gente. Querido, você não é um gafanhoto. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir.